Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 25. Um homem de Deus, mas que deu uma vacilada, e às vezes dá. Esse homem passou por várias provações, e em todas elas ele mostrou que Deus era com ele, pessoal. Ele não temia, não se assustava, mas diz assim, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículos 24 e 25. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que o Senhor lhe fez. Por quê? O seu coração se exaltou. Basta para nós aqui. Quantas pessoas fazem isso? Você lembra dos 10 leprosos? Quantos foram curados? 10. Só um voltou. Não são poucas as pessoas que fazem isso, que não correspondem aos benefícios que Deus faz na vida delas. Ezequias estava doente e era doença mortal. Ele estava condenado à morte. Mas ele foi, pediu um sinal a Deus, orou, se humilhou. Deus deu para ele, entenda bem, mas 15 anos de vida. Mas o Ezequias deixou o seu coração se exaltar. E às vezes nós deixamos. Nós não entendemos como esse rapaz, o Ricardo, saiu das drogas, saiu do presídio, da cadeia, quer dizer, a pena foi reduzida e tudo. Ele viu que era a mão de Deus, ele começou a corresponder aos benefícios que o Senhor lhe fez. Não só começou a evangelizar, ia na rua, viu que ele falou, botar pessoas no carro, levou para lá, pegou um sítio praticamente abandonado e foi fazer a obra de Deus, correspondendo aos benefícios que o Senhor fez na vida dele. Veja esse caso comigo, que é muito, vamos dizer assim, triste. Primeiro livro de Reis, capítulo 14. É um homem, Jeroboão, um homem que tinha uma revolta no coração contra Salomão. Uma breve história dele aqui. Fugiu para o Egito, porque Salomão queria prendê-lo, né, e até executá-lo. Lá ele ficou. Quando ele soube da morte de Salomão, ele voltou. O rei era Roboão, filho de Salomão. Mas aí o que aconteceu? O Roboão endureceu o coração em relação ao pedido que ele fez, e ele acabou se revoltando, se rebelando, e houve divisão em Israel. Permitido por Deus. 10 tribos ficaram na mão de Jeroboão, e esse homem poderia ter sido tão qual, como tinha a casa de Davi, poderia ter a casa de Jeroboão, mas esse homem não correspondeu. Primeiro ele fez idolatria. Um breve relato aqui do que eu falei semana retrasada e semana passada. Ele fez 2 bezerros de ouro, porque o reino estava dividido, mas na época das festas, o povo ia tudo para Jerusalém. Jerusalém pertencia a Judá, não pertencia a Israel. Israel tinha como capital Samaria. Ele colocou no coração, olha, a qualquer hora o povo vai passar para o outro lado e eu vou perder o reino. Aí ele mandou fundir 2 bezerros de ouro, colocou em Dan e outro em Betel. E dizia, israelitas, por que subirem ao Egito? Aqui estão os deuses que os tiraram do Egito. E esse povo então começou a se corromper. Deus mandou um profeta até lá. O profeta repreendeu aquela atitude de Jeroboão. Jeroboão ficou indignado, levantou a mão contra o profeta e a mão não saía do lugar. Ele orou e disse, por favor, ora o teu Deus, tem misericórdia. Orou, Deus abençoou ele. A mão dele voltou, ele continuou com o reino. Mas olha aqui o capítulo 14. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher, levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. E eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. Foi verdade. Ele rasgou em 12 pedaços, entendo uma vez, disse, 10 aqui vão ficar contigo. Assim o Senhor diz, você vai ficar com 10 tribos de Israel. Tudo aconteceu. Mas esse homem não correspondeu aos benefícios, como eu falei para todos aqui. Mas agora mostra o pior dele, o que? Se disfarçar. Não faça isso com Deus. A Bíblia diz que diante de Deus não há nada oculto que não venha a ser revelado. Procure ser autêntico, procure ser verdadeiro, procure ser transparente, procure ser sincero com Deus. Eu falo durante anos, Deus não trabalha com os perfeitos, Deus trabalha com os sinceros. E ele não foi. E a mulher diz assim, e toma na tua mão 10 pães
e bolos e uma botija de mel, e vai a ele, e te declarará o que há de suceder a este menino. Querendo comprar o homem de Deus. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás. E há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra a mulher de Jeroboão. Ela deve ter tomado um susto, né? Estou disfarçada, estou aqui com uma outra pessoa. Mas ele esqueceu que ali estava um profeta de Deus. Ela, coitada, foi inocente, que ela foi dirigida pelo marido. Mas o marido, quer dizer, não correspondia aos benefícios do Senhor, se disfarçando, quer dizer, procurando enganar o homem de Deus. O homem que falou a respeito dele, quantos benefícios o Senhor lhe fez, ele não sabia corresponder. Por que te disfarça assim? Porque eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que te levantei no meio do povo, e te pus por chefe sobre o meu povo, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti dei, e tu não foste como o meu servo Davi. Como é que eu falei para vocês? Poderia ter a casa de Jeroboão, mas não teve. Meu irmão, e a tua casa? E a minha casa? Temos que edificar na rocha, temos que edificar na palavra. Sério isso aqui. Que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes, tu fizeste o mal, pior do que todos que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses, imagem de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que darei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo o homem, até o menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que todos se acabem. Misericórdia. Qual é a nossa mensagem? Irmão, se humilhe diante de Deus, não se disfarce, não vale quando Deus vestir de outra maneira, vá como você está. Deus, eu preciso da tua ajuda, preciso da tua misericórdia, porque ele já tinha provado a misericórdia de Deus. Deus não usaria de misericórdia novamente? O pastor usou? Bem, muitos conhecem a história, talvez alguns estão começando. Volta só um pouquinho, no capítulo 13, no versículo 4. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer assim, e o altar se fendeu, e assim se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, e ficou como dantes. O que ele tinha que fazer no caso do filho dele? A mesma coisa. Se humilhar diante do homem de Deus, não do homem de Deus, diante de Deus, mas ele não se humilhou. Irmão, não se disfarce, vá como você está. A mulher foi levada como adúltera diante de Jesus, todo mundo queria apedrejá-la, Jesus não. Quem não tiver pecado aí que atire a primeira pedra. Saiu o mais velho, saiu até o mais novo, todos foram embora. Jesus não os olhos: cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Qual é a nossa mensagem aqui, meu irmão? Vá como você está, sujo, com pecado, com erro, não importa, ele é misericordioso, ele perdoa todos os seus pecados. Não se disfarce, não se disfarce, não procure se disfarce de maneira alguma. Eu posso enganar você. Chega aqui, irmão, realmente, você descobre alguma coisa: não foi só essa vez só, mas eu tenho outros erros. Não, foi bom, eu vou me humilhar. Temos que nos humilhar. Quem se humilha diante de Deus é levantado. Ele não correspondeu. Corresponde a Jesus, pagou um alto preço por mim e por você. Jesus foi à cruz. Jesus não tinha pecado, era o meu pecado que estava lá, era o seu pecado. O salário do pecado é a morte,
Ele não tinha pecado, era o meu, era o seu, ele morreu a minha morte, eu vou confiar nele. Ele falou que se uma pessoa errar contra mim 70 vezes 7, num dia só eu devo perdoar. Se ele mandou perdoar 490 vezes, só num dia, ele perdoa. Pastor Germano, eu estou meio sem graça. Vá, a misericórdia de Deus espera por você. Não se desfaça. Não procure usar palavras lisonjeiras, entenda. Não, Senhor Deus, eu tenho errado, eu preciso de misericórdia, eu preciso de ti, e ele vai ter misericórdia. Esse homem não correspondeu aos benefícios que o Senhor lhe fez. Ele mandou a mulher dele disfarçada diante do homem de Deus, mandou a mulher dele com um presente para subornar o homem de Deus, para abençoar o filho, e não conseguiu. Ninguém consegue subornar Deus. Se alguém ensina isso, vai prestar conta a Deus. Você não tem que pagar nada para Deus para receber algo. Seja sincero, seja verdadeiro, que você encontra a bênção de Deus. Amém?